Oi, bom dia. A gente vai estar mais uma vez cultuando a Deus, estudando, não é, a respeito da sua revelação e o que a Bíblia tem para nos oferecer a esse respeito. Tá bom? Então a gente vai manter, a gente vai continuar, né, nessa busca de entender a vontade de Deus. E para começar, a gente vai aqui para o Salmo 119, versículo 61. O texto bíblico diz assim, o salmista, né, numa palavra poética, no hino, ele diz assim: embaraçam-me os laços dos ímpios, mas eu não me esqueço da tua lei. Eu tenho me embaraçado, digamos assim, né, com os laços que dos ímpios e que os ímpios têm colocado em relação a mim, mas eu não me esqueço da tua lei. A paráfrase terapêutica mais apropriada para esse texto diz assim: somos bem-aventurados, aqui é um somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por sua graça e pelo seu Espírito, nos guiando, né, tem nos dado discernimento para não permitir que os laços dos ímpios nos embaraçem mais do que podemos suportar. A gente ainda é embaraçado muito com tudo isso, né? Porque o próprio Jesus informou: olha, vocês no mundo vão ter aflições. Então, não tem como fugir disso, faz parte da existência. Mas ele tem estado conosco para que possamos suportar, possamos superar, vencer, sairmos ganhadores, não é, diante desses embaraços. Então, não permitindo que os laços dos ímpios nos embaraçem mais do que podemos suportar, fazendo com que nunca esqueçamos da sua lei. Para isto e como resultado disto. Né? Então, o fato de não esquecermos da sua lei, da sua orientação, o esquecer não é estar lembrando do texto em si, mas está o Espírito nos levando a viver a sua lei, né? a obediência a Ele, a orientação que Ele nos dá para o nosso bem. É como se fosse orientação para a vida, né? Orientações existenciais. Então, quanto mais eu estou obediente a essas leis, mais eu me desembaraço com facilidade desses laços, né, da impiedade. E, por causa disto, também eu me torno ainda mais, né, apegado a essas orientações. Então, eu passo a ser mais obediente, né, a partir do momento que eu estou vivendo essas dificuldades e a própria vontade, a própria lei de Deus está me ajudando a superar essas dificuldades. Tá bom? Diante disso, é que a gente então busca compreender, né, esse amor de Deus e o que é que ele faz para ser aceito. Essa ideia de Deus se fazer ou buscar ser aceito é muito contraditório na cabeça, no entendimento de muitos teólogos que veem em Deus não o amor que ele é, mas a vaidade do que ele poderia ser. Né? Então, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso, é eu que tenho a porta do céu, é eu que sei abençoar, é eu que sei proteger. Então, eu não tenho que ir em busca de ser aceito. Quem quiser que venha me aceitar. Né? Essa é uma vaidade humana, isso é próprio do ser humano, isso não cabe em Deus. Né? Deus é aquele que, por amor, ele vai ao encontro. Não foi isso que Jesus fez? Não é quando a Bíblia diz que amou o mundo de tal maneira que deu, né, seu filho, ele veio pessoalmente. Ora, esse é o Deus que é todo-poderoso, mas por amor ele vai em busca de ser aceito.
Entendeu? Então, nesse sentido que temos estudado e compreendido exatamente quem é esse Deus. E isso, né, nos inspira a que nós, né, sejamos mais gratos, sejamos mais apaixonados por Ele, mas também que a gente aprenda como é que se faz quando se ama, né? E a gente possa fazer isso até em nome dele para alcançar as pessoas que ele quer alcançar. Então, o que é que ele faz para ser aceito? Então, tem duas palavras aqui que eu coloquei. Claro que tem muito mais outras palavras que explicariam isso, mas duas são interessantíssimas. A primeira é: ele nos defende. Para ser aceito, ele nos defende. Ora, quando você não defende alguém, né, quando você acusa alguém, você acha que ela vai estar mais pronta para lhe receber, mais pronta para lhe aceitar? Claro que não. Então é o contrário. Quando você defende, né, até defender o direito que a pessoa tem de errar, né? Você vai defender o direito que ela tem de ter a maneira que ela entende que seja o melhor para ela. Tá? Então, quando você age dessa forma, você está abrindo portas para ser aceito. É assim que Jesus faz. Jesus nos garante o direito de sermos até desobedientes a Ele, até de sermos contrários a Ele. Tá? Então ele nos defende. A segunda coisa é convive. É outra coisa complicada no coração de algumas pessoas. Como é que ele, santo, não é, totalmente santo, pode estar com uma pessoa num lugar onde a santidade dele não pode conviver, né? Ora, se ele ama, ele está perto daquela pessoa que ele ama. É assim que a gente faz, né? A gente pode não concordar com aspectos da pessoa, preferências das pessoas, a gente pode até não concordar com os ambientes que a pessoa vai, mas acontece que ele ama, e amando, ele vai estar ali por amor àquela pessoa. Até porque fica complicado você dizer que Deus não está em determinados lugares, quando você diz que ele pode estar em qualquer lugar, e ele está em todos os lugares, né? Então ele está, mesmo naqueles lugares que ele não gosta, que não é que ele não gostaria, mas é naqueles lugares onde não é muito propício a ele. Por que ele está ali? Porque ele ama. Ele ama aquelas pessoas que estão ali. E ele quer alcançar aquelas pessoas que estão ali. E ele está disponível para aquelas pessoas que estão ali, né? Tudo isso se resume na palavra amor, né? Quem ama, acolhe. E quando você acolhe, você vai, né? Você vive tudo isso que eu estou mencionando sem nenhuma dificuldade. Para quem está de fora, é um sacrifício, né? Para quem está de fora, e realmente é um sacrifício, mas para quem está de fora, aquilo é uma coisa impossível. Como é que ele faz aquilo? Agora, para quem está dentro e ama, nem sente, porque ama, né? Então você está fazendo alguma coisa por aquela pessoa que você ama, você então nem sente. Você sabe que é por amor que você está fazendo aquilo para aquela pessoa, tá? Muito bem. Deixe-me ver aqui. Tudo isso ele faz por amor e com amor. Vamos falar sobre o culto a Deus? Tem aqui mais um grande exemplo de culto ao Senhor Deus. Apoiar ações sociais pelo pobre, pelo carente, pela pessoa que é amada de Deus e está à margem, não é, de tudo isso que a vida pode oferecer. Tá largado no canto, tá lá com seus limites de vida, tá lá com seus medos. Então, todas as ações sociais pelo pobre, né, é um grande culto a Deus, tá? Me veio aqui à mente quando Deus usou Ciro. Ciro era um idólatra. Ciro era, não era ligado a Deus, não tinha compromissos com o Jeová, não tinha compromissos com, né, o Deus que a gente conhece, né? Pelo menos a gente entende assim. E Ciro foi chamado de meu ungido. Meu ungido. Só porque esteve disponível para Deus usar
não é, para abençoar o povo. Deixa eu ver como é que eu arrumo aqui, para ajudar pessoas que Deus ama. Meu ungido. Entendeu? Então, todas as pessoas que estão envolvidas em todas essas ações, que estão voltadas para cuidar do pobre, que estão voltadas para atender a necessidade daquelas pessoas que precisam, esses estão adorando a Deus. Ah, mas eles não são, eles não são salvos, eles não são crentes. Olha, mas estão dando de 20 e 40 a 0 em nós. Então é um culto que eles estão prestando a Deus. Né? Estão sendo instrumentos para abençoar pessoas que Deus ama. Este é um grande culto ao Senhor. É o que a Bíblia coloca como exemplo de Zaqueu. Né? Zaqueu, no momento que ele encontrou uma nova vida com Jesus, não precisou Jesus falar nada, não precisou Jesus orientar nada. Ele simplesmente abriu o coração e disse: eu vou dar metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. E o restante é para pagar às pessoas que eu defraudei. Percebeu? Então esse é um culto a Deus. Essa é uma adoração. Aquele negócio de cair nos braços, de joelhos diante do Senhor. Oh Senhor, você é maravilhoso. Oh Deus, que coisa maravilhosa. Oh Deus. Isso é conversa. O culto a Deus é o que Zaqueu fez. Senhor, agora eu declaro a ti que eu vou pegar metade do que eu tenho e vou dar aos pobres. Pessoas que tu amas, que Deus ama e que Deus quer o melhor para elas. Isso é fruto de conversão. Tá? Reconhecer e elogiar as pessoas que estão se disponibilizando para fazer isso. Toda vez que você vê, não é, pessoas que, digamos, estão trabalhando nessa área ou ganham disso. Não é? Mesmo aqueles que trabalham, por exemplo, nas atividades, nas políticas sociais, políticas públicas sociais aí para cuidar da pessoa que mora na rua, da saúde das pessoas, da educação. Qualquer pessoa que esteja envolvida em fazer o melhor para cuidar das pessoas que precisam, esses estão glorificando a Deus, exaltando a Deus. Porque estão cuidando das pessoas que Deus ama e que Deus quer o melhor para elas. Tá? Então, tudo bem. Pode até ser bom para a gente aquele blá 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 que a gente faz. Pode até ser bom, tá bom? Mas o verdadeiro culto a Deus é lá fora. Não é lá no monte fazendo cabanazinhas para ficar Jesus, Elias, Moisés. Não é isso não. O verdadeiro culto a Deus está lá embaixo, na montanha, né? Lá embaixo, para cuidar das pessoas. Jesus, inclusive, lembrou isso muito bem. Tá? Isso é o culto a Deus. Vamos para o texto bíblico? Eu nem coloquei, deixa eu ver se eu coloquei aqui sobre o culto a Deus. Eu botei lá? Deixa eu ver se eu botei. Não botei, vou botar agora. O verdadeiro culto a Deus. Agora, a gente vai aqui para o texto bíblico. Né? Estamos em João. Estamos estudando João capítulo 1. Estamos quase na parte final. Estamos na terceira parte do livro do capítulo 1 de João. Deixa eu certificar aqui, tá aqui. Vamos lá? Então tá aqui. Esse momento agora é Jesus como Cordeiro de Deus. Ok, eu não o conhecia. Ele vai repetir o que ele falou no versículo 31. Aí ele coloca assim: eu não o conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Então, João Batista está dizendo, né, que Deus, ele entendia que Deus
é quem mandou que ele fosse aquela pessoa que fosse batizando as pessoas em água. É a primeira coisa que ele coloca aqui. Mas o que me enviou a batizar em água, né? Claro, aquela prática, como eu já mencionei antes, aquela prática já existia. Inclusive, a arqueologia tem encontrado, ou já encontrou, e tem encontrado, né? Continuam pesquisando muito a região, e em muitos lugares ali próximos de Jerusalém foram encontrados como que piscinas pequenas e piscinas grandes, e piscinas compridas, assim, no sentido vertical, onde as pessoas desciam, não precisava de um lugar muito largo, mas era estreito e a pessoa descia para poder ser submerso totalmente pela água. Tá? Então era muito, tinha muito por ali, né? E foi descoberto muito dessas piscinas pequenas. E então João fez parte desse grupo. Agora, ele entende que ele fez parte desse grupo porque Deus é quem de alguma forma orientou ele a fazer. Vamos acabar com aquela ideia de que Deus falou, olhe João, né? Olhe João, faça isso. Não. Entendeu? Vamos perder um pouquinho essa necessidade. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Claro que pode. Mas não é do costume, não é da prática de Deus. Agora, quando a gente vai escrever, por exemplo, Moisés escreveu assim, que ele falava com Deus face a face. O que é que ele queria dizer com aquilo? Era de que ele olhava a Deus, a face de Deus? Não, não é isso que ele queria dizer. O que ele quer dizer é que era com muita intimidade, muita aproximação. Ele entendia claramente que era da parte de Deus. É isso que ele quer dizer, entendeu? Não que ele via face a face o próprio Deus. A mesma coisa, sentidos como esse, né? Mas o que me enviou a batizar, quer dizer, não é que Deus tenha dito, vá, João, não. Dentro da própria vida dele, ele foi entendendo que aquela era a vontade de Deus e ele foi obedecendo, ele foi seguindo aquilo que ele entendia ser da parte de Deus. Então, enviou a batizar, esse me disse, olha aí, me disse, né? Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Tá? Então, eu vou batizar em água, mas é ele que vai batizar, né, no Espírito Santo. O que é batizar no Espírito Santo? Tem sido muito confuso na cabeça de algumas pessoas isso aí, né? Batizar quer dizer imergir. Entendeu? A palavra batizar no grego quer dizer descer as águas, ficar coberto pelas águas, né? Ser dominado pelas águas. Então, quando diz que batizado com o Espírito Santo, não é que vai haver manifestação, que as pessoas vão começar a fazer coisas absurdas ou coisas normais ou anormais. Não é isso, não é esse o sentido. É a ideia de que o Espírito vai estar presente na vida daquela pessoa e vai estar dirigindo a vida daquela pessoa. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Né? Os guiados pelo Espírito. Isso é o batismo. Né? É quando você entra para o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, né? Ainda bem que, quer dizer, necessariamente tinha que ser mesmo em Coríntios, né? No capítulo 12, ele vai dizer sobre isso, ele vai dizer o seguinte, deixa eu ver, é o 12 ou 14? É o 12. Ele vai dizer assim, quer ver? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então é no momento que você ingressa na vida cristã, que você ingressa no corpo de Cristo. Esse é o batismo. Por que é chamado de batismo? Porque você ingressa pelo fato de ter recebido o Espírito na sua vida. É ele que vai guiar a sua vida agora, é ele que vai dirigir, é ele que vai lhe incomodar, é ele que vai, enfim, né? É ele que vai estar lhe guiando. Então esse é o batismo. Não precisa de nada extra, não, nada excepcional, nada fora do comum, não.
o Espírito vai passar a dirigir sua vida. Tá bom? Versículo 34. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, aquilo que eu entendi que Deus estava me falando, né? Que Deus estava me falando para identificar se ele era o Cristo, eu vi acontecer. E eu estou dizendo para vocês que eu certifico de que esse é o Cordeiro de Deus para perdoar todos os pecados. Tá bom? Aí, olha, terminando esse versículo, a gente vai aqui para a última parte do capítulo 1, que vai nos falar sobre os primeiros discípulos de Jesus. Tá? Muito bem. Vamos aqui para incômodos. Incômodos. E incômodos aqui é no sentido nacional, né? Porque hoje é sexta-feira. Quinta-feira a gente conversa sobre incômodos no mundo. Na sexta a gente fala sobre incômodos no nosso país. E no sábado a gente fala sobre incômodos na nossa proximidade, aí perto da sua casa, perto da minha casa. Tá? Então, o que é que deveria nos incomodar? Né? Por que nos incomodar? Veja só, as coisas ruins que acontecem, né, a gente se sente protegido, né, porque Deus está nos protegendo, mas Deus ama aquelas pessoas que não se sentem protegidas. Deus ama aquelas pessoas que estão passando dificuldades. Ontem ou antes de ontem eu vi outra reportagem, agora no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, quer dizer, aquele primeiro foi no Mato Grosso. Agora, no Rio de Janeiro, eu vi falando que outra fila para ganhar osso. Gente, isso tem que nos incomodar. Não é que a gente vai ter que dar comida para esse povo, não. Mas o mundo precisa saber que nós estamos incomodados com isto. Isso não pode acontecer, principalmente num país que se diz cristão. Entende? A gente tem que mostrar indignidade com isso. Não é que a gente vai brigar, vai fazer confusão por causa disso, não. Mas tem que mostrar indignidade. Estamos indignados com a situação dessa. Nenhum Estado pode permitir que o seu povo chegue a essa situação. Nós somos os maiores exportadores de carne bovina. Presta atenção nisso. Olha, minha casa, né? Eu sou um exportador, né? Eu vendo para outras famílias carne bovina. Mas dentro da minha casa, o povo está comendo osso. E eu estou achando normal, porque eu preciso enricar. Eu preciso ficar muito rico. Então não importa se na minha casa tem gente passando fome. O importante é que eu estou vendendo lá fora e estou ganhando muito dinheiro. Num país, numa casa que se diz cristã. E temos ido para a rua para brigar com esse negócio de cristianismo. E a gente está se comportando como se nada tivesse acontecendo. Muito bem, então isso tem que nos incomodar, né? Mas aí o que eu queria chamar a atenção hoje é isso aqui. Precisamos nos incomodar, queridos, com essa propaganda que existe no Rio de Janeiro, não é só no Rio não, mas que eu saiba só no Rio por enquanto. Mas com certeza existe em outros lugares. Existência das milícias evangélicas. E a existência de traficantes evangélicos. Essa é uma divulgação que está sendo dada por aí e que nós estamos calados. A gente não diz nada sobre esse assunto, a gente não fala nada, você não vê nenhum incômodo sobre isso. Você não vê igreja nenhuma se manifestar contra isso. Tem essas organizações, Convenção Batista Brasileira. Para que serve isso? Para que serve isso? Outras convenções, para que serve isso?
Ninguém se incomoda, ninguém dá uma resposta, ninguém fala, não é brigar não, não é criticar ninguém não, não precisa tomar posições, não, porque nós não queremos, né? E misturando, né? Não queremos misturar política, né? E misturando, tá tudo misturado. Mas não queremos para favorecer o que está errado. Precisamos nos incomodar. Tem mil maneiras de você, por exemplo, digamos, existência de milícias e traficantes evangélicos. Precisamos dizer ao Brasil e ao mundo que isso não casa com o que cremos. A gente respeita todo miliciano que se diz evangélico e a gente respeita todo traficante que se diz evangélico. A gente respeita. Mas precisamos dizer que no que cremos, isso não combina. Mas não, nós nos calamos. O que é que o mundo lá fora pensa? Qual é o testemunho que nós estamos dando aos de lá de fora? Que a gente concorda e que a gente acha bonito. Teve uma reportagem, acho que há um mês atrás, onde milícias evangélicas foram nas casas de onde havia a religião ubandista e quebraram tudo. E destruíram o templo lá da religião. Tudo em nome de Jesus. E deixaram bem claro, quem fez isso foram milicianos evangélicos, porque eles disseram que dentro da área deles não ia haver aquele tipo de adoração. E nós nos calamos, a gente ficou calado. O que é que quer dizer o nosso silêncio? Nós concordamos. Nós estamos favoráveis. Não nos incomoda, não tem nos incomodado isso. Que cristianismo é esse? Que cristianismo eu tenho, eu pratico, se isso não me incomoda? Eu pergunto, Jesus concordaria com um negócio desse? Jesus ficaria alegre com um negócio desse? Então isso tem que nos incomodar, queridos. A gente precisa tomar uma posição, dizer alguma coisa, né? Falar ao mundo, olhe, a nossa fé, o que a gente crê, não concorda com isso. Não concorda. O mundo precisa saber disso. Porque do jeito que está aí, o mundo está achando o que a gente acha, a gente está aplaudindo. É isso que eles têm em mente. Nós estamos aplaudindo porque as milícias e os traficantes evangélicos estão agindo de intolerância religiosa. Em nosso nome. Estão fazendo isso e dizendo que é pelos evangélicos. Olha, no fundo, se não fosse a misericórdia de Deus, nem o inferno ia suportar a gente. Nem o inferno ia suportar tanta injustiça, tanta intolerância, tanto abuso que a gente tem tido usando o nome de Jesus. Muito bem. Então, essa é uma coisa que eu queria, né, destacar como incômodo para nós nesses dias, tá? Nessa opinião aqui, o que foi que eu marquei aqui para a gente conversar? Não, acho que hoje eu não teria, assim, nada específico. Será que eu não marquei? Esse aqui eu já falei ontem, não foi? Os anticristos estão entre nós. Realmente, né? Estão entre nós. Ok. Muito bem. Vamos então vamos aqui para o Facebook. Facebook. Tá aqui o Facebook. Deixe-me
colocar aqui, deixa eu atualizar o Facebook aqui, para a gente já ir direto para o nosso culto, né, que está acontecendo. Aí eu vou botar aqui na tela o Facebook, tá aqui, tá bom? Tá aqui, vamos lá. Aqui está o culto de hoje, já temos aqui três curtidas. Nós temos o Gilson Fernandes, Sebastião Monteiro e o Marcos Brandão. Então esses já curtiram o nosso culto de hoje. Aqui tem os temas, os comentários que já colocamos. Aqui tem o dia de hoje. Vamos ver aqui o dia. Olha, estamos em outubro. Outubro é o mês rosa. Mês rosa. Pela atenção ao câncer de mama. Tá? É o mês rosa. O dia 1 é o dia do recrutamento ambiental, é o dia do vendedor, é o dia do agente comercial e dia do representante comercial. Hoje também é o dia nacional do vereador e da doação de leite humano. Dia mundial da Revolução Chinesa, em 1911, e dia do vegetarianismo, dia internacional do proselitismo religioso, da pessoa idosa e da música. Tá? Então esses são os comemorativos, né, para esse dia 1º de outubro. Tá? Aqui tem um vídeo estudo sobre a armadura de Deus, a partir de Efésios 6, 10 a 20. Aqui tem outro estudo sobre o amor. A Bíblia diz que a igreja de Cristo tem, incondicionalmente, né? Porque apesar de todos os limites que nós seres humanos, que o joio e que, né, todos têm, mas a igreja em si tem. Igreja que eu falo, não estou falando de igreja local, estou falando da igreja de todos os tempos, dos salvos de todos os tempos. Aqui tem um banner sobre a mente talibã. A mente talibã no cristianismo joio de todos os tempos, que a história mostra, né, o quanto talibã nós fomos muitas vezes. Então não temos nem muita autoridade para criticar, né, o talibã atual. Aqui tem um projeto, né, Atendimentos Sociais, onde foram abertas algumas vagas, né, para pessoas que precisam. Olha aqui, os encontros serão online, né, online presencial, e nas sextas-feiras de outubro, né, nas sextas-feiras, tá? Toda sexta-feira, no mês de outubro. Então são 3 ou 4, né? Então vai ser um encontro com essas pessoas que preencherem essas vagas. Aqui, para carentes com renda familiar até um salário mínimo. Renda familiar até um salário mínimo. As inscrições estão aqui neste WhatsApp que está mencionado aí, tá bom? Então, se você conhece alguém que precisa e está nessa condição, faça o contato para que a gente possa ter, né, alguma forma de ajudar essas pessoas. Aqui está falando sobre defeitos na igreja local de Cristo, promovidos pelo joio contra si mesmos, contra o trigo e contra o mundo amado de Deus. E aqui está o culto de ontem. Não, é o culto de ontem? Não. Esse aqui é um gráfico que fala sobre o desenvolvimento das religiões no mundo, né, nos momentos históricos. Desde 1800 e alguma coisa até os nossos dias, as religiões, o desenvolvimento delas, o crescimento delas e onde elas estão hoje neste crescimento. É muito interessante esse gráfico. Aqui tem sobre o culto matutino. O que é que ele está falando aqui? Estamos com problemas para... Bom, está aqui e fica disponível para você dar uma olhada. Não, aqui é o culto de ontem mesmo. Né? Esse é o culto de ontem. Olha aqui quem
quem curtiu aquele culto de ontem. Érica Fonseca, Sebastião Monteiro e Ivete Espíndola. Então essas três pessoas queridas, não é, curtiram o culto de ontem pela manhã, o culto de ontem do culto matutino, tá? Deixe-me ver aqui o tempo, nós temos um tempinho aqui. Vamos ver aqui o que é que a gente pode pegar de um tema que já conversamos, mas que pode ser útil a gente conversar de novo. Por último, a gente falou sobre a herança eterna, não foi? Cadê? Herança eterna. Eleição, escravidão, evangelismo, família. Ah, não. Herança. Eu estou procurando herança com E. Você acredita? É herança com H. Então tá aqui, herança eterna. Na história, aqui na sequência, tem falando sobre a Revolução Agrícola. Por que é importante a gente conversar sobre Revolução Agrícola que ocorreu na história da humanidade? Porque foi a partir dali que as ganâncias que já existiam no ser humano, não é? Mas a partir do momento que começou a acontecer a Revolução Agrícola, essa ganância foi se organizando de tal maneira que pudesse ter domínio escravizador sobre as pessoas, não é? Então, a história conta o seguinte, teve a pré-história, né? E quando chegou mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo, então começou a haver uma revolução agrícola. Isso forçou a humanidade, os homens, a não ficarem mais indo de um lugar para outro atrás de comida. Eles passaram a plantar, né? Então eles pegaram uma área e foram plantando ali, e em vez de sair em busca, eles plantavam e iam comendo daquilo que plantavam. Depois começou assim, a gente quer uma coisa que eu não sei fazer, mas o de lá sabe. Então eu pego um pouco da minha comida aqui, do que eu sei produzir, e vou lá e troco com ele, né? E troco com ele por aquilo lá. Aí é que começa, veja só. Aquilo que ele faz, nem todo mundo faz. Mas o que você faz, todo mundo está fazendo, que é plantar comida. Então, vamos fazer assim. Você vai me pagar mais caro por aquilo que ninguém sabe fazer e que eu sei fazer. Você vai me dar mais comida para poder eu lhe dar aquilo que eu sei fazer. E aí começou, né? Uns enriquecerem mais do que outros. Porque aí você vai explorando. Eu sei fazer uma coisa, então eu tenho o direito de cobrar de você mais, exigir de você mais, porque eu quero enricar. Entende? Então começa a se organizar aquele espírito que sempre houve no ser humano depois do pecado, né? Depois da queda de Adão, sempre houve a ganância. Mas aí nessa época começou a se organizar a ganância, a criar aquela ideia, né? Dizer assim, é justo, entendeu? É justo eu ser injusto com você. É muito justo eu explorar você. É muito justo eu escravizar você, de alguma forma. Entendeu? Então isso aí é a organização da ganância. Então fica uma coisa organizada. Todo mundo sabe que é normal, que é justo a injustiça. Claro que com isso começou. A partir daí, então, a coisa foi se desenvolvendo, né? Foi aumentando. Os que eram ricos ficaram mais ricos. Os que exploravam passaram a explorar muito mais. Os que eram pobres ficaram mais pobres. Então, a coisa começou desse jeito, tá? Desde 9.000 antes de Cristo. Essa é a ideia que se tem. 4.000 anos antes de Cristo começou a escrita, começou a se escrever, né? a se registrar os fatos. Mas 9.000 antes de Cristo foi a Revolução Agrícola, a Revolução da Agricultura, né? Sobre a face da Terra. Foi quando começou a criar esse mecanismo. Aí veio a Antiguidade, né?
a escravidão começou a ser desenvolvida pela guerra, pela luta, pela coisa toda. Veio a Idade Média, então agora pelos senhores feudais, quem havia conquistado mais terras e mais pessoas, não é? Esses enriqueceram explorando aqueles que trabalhavam. E aí depois veio a Idade Média, dizendo que era muito civilizada, a Idade Moderna, dizendo que era muito civilizada, que aquilo estava errado. E aí criaram mais mecanismos ainda para ver a exploração. Veio como é que chama? A Revolução Industrial, pronto. Aí foi que, né, o cristianismo, a Revolução Industrial foram nos países cristãos. Aí é que a exploração aumentou mesmo, aí é que a escravidão aumentou, porque a ganância precisava enriquecer mais, e aí vamos agora explorar ao máximo, não é, o trabalho, a mão de obra, deixa quem é pobre fica pobre, foi Deus que quis que ficasse pobre, então é pobre para ajudar o outro a continuar e se manter e ficar cada vez mais rico, né? Essa foi a ideia que foi desenvolvida, né? E aí os países cristãos também invadiram a África para poder tirar as riquezas e ficarem mais ricos ainda, a pegar, enfim, um desastre, né? A ganância, o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então é isso que o cristianismo, né? O cristianismo em nome de Jesus, durante todos esses séculos, esteve patrocinando na humanidade. Lamentável, né? Tudo diferente do que Jesus, né, orientou. Então isso é importante a gente lembrar sobre a Revolução Agrícola para mostrar quem somos nós, onde começou a ganância e o que nós cristãos, no decorrer da história, nós estivemos promovendo, produzindo em nome de Jesus, tá? Então, é por isso que é importante falarmos sobre Revolução Agrícola. Aqui está falando também do homem, né, como ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque Deus queria que o homem fosse um ser, não fosse um robô. O que é um robô? Robô é aquilo que você aperta você faz uma programação e ele vai executar. Por exemplo, os animais, né? Os animais, eles têm um instinto. O instinto é uma programação. Então eles vão atender aos seus instintos, é natural isso. Não está nada, né? Tem uns animais que têm instintos mais aparentemente inteligentes do que outros, mas eles estão aí e sendo importantes para o ser humano. Quando Deus criou sabendo que eram importantes de muitas maneiras para a existência do ser humano. Tá? E a partir, então, desses animais é que foi criado o ser humano e foi criado com uma coisinha diferente, que foi o imagem e semelhança. É o imagem e semelhança de Deus que nos faz os animais são irracionais, né? É o que nos faz racionais. É o imagem e semelhança de Deus. Por quê? Basicamente é assim, Deus nos deu a condição de conhecer o bem e o mal, tá? O que é bom e o que é ruim. Não é só o que é bom agora, não. É que isso é bom e no futuro vai ser melhor. A gente tem essa capacidade. Isso aqui vai me dar que resultado no futuro? Então o ser humano tem essa capacidade. E segunda capacidade, o de escolher. Você tem aqui o bem e o mal e você escolhe. Eu quero isso ou eu quero o de cá. Você escolheu. Você não foi... né? Deus não lhe obriga a uma ou outra decisão. Você escolhe. E a terceira capacidade, você é respeitado por Deus na sua decisão, na sua escolha. Tá? Deus não obriga e Deus não vai lhe castigar, porque agora, claro, se você tomar um caminho, tem uma consequência. Se você tomar outro caminho, tem outra consequência. E se você tomar outro caminho, outra consequência. São consequências naturais. Não é que Deus vai lhe castigar porque você não era para você tomar aquele caminho e você tomou e Deus agora vai... Não, nada disso. Deus ele respeita e ama e defende o seu direito de escolher o que você quiser. Tá bom? Agora,
tem as consequências. Aliás, qualquer caminho que você tomar, tem consequências boas e tem consequências ruins. Né? Tem consequências agradáveis e tem consequências que não serão agradáveis. Todas. Qualquer opção que você tomar. Até se você dizer assim, não, eu quero ser obediente a Deus. Tem consequências boas e tem consequências ruins. Né? No mínimo, você vai estar desagradando a você. Você resolveu agradar a Deus. Você vai desagradar a você. Isso é um preço ruim. Você vai desagradar as pessoas. Isso é um preço ruim. Entendeu? Então, qualquer que seja. Agora, tem consequências que são ruins, tem consequências que são muito ruins e tem consequências que são eternamente ruins. Aí, você é inteligente, você vai saber que opções você quer. Agora, depois não pode ficar lastimando. Ah, eu não gostei dessa consequência. Não, foi você que escolheu, foi você que preferiu, né, essa escolha e você foi respeitado. Agora, o que é que Deus faz quando não? Deus ama a todos. O que é que Deus faz? Duas coisas no mínimo. Ele faz com que a gente possa suportar as consequências ruins, muito ruins ou eternamente ruins. Ele nos dá condição de suportar isso, né? E a outra coisa, ele nos dá orientações, ele nos dá direção para que a gente amenize, né, as consequências, a gente não sofra tanto com elas, tá bom? Então, esse é o aspecto que eu queria chamar a atenção sobre o ser humano. Aí, na próxima vez, a gente vai conversar sobre igreja, não é? Dentro do projeto de Deus, tá bom? Ok. Quando a gente conhece essas coisas que Deus faz, isso dá mais tranquilidade para a gente, né? Isso dá mais certeza de que Deus sabe como cuidar da gente. Não precisamos ficar desesperados. Na pior das decisões que a gente toma, nas piores das consequências, né, dessas decisões, nas piores, pode ser a pior que for, a gente pode ter certeza que ele vai estar, de alguma forma, amenizando. Só tem uma coisa que não tem como ele fazer mais nada dentro do projeto dele, é depois da morte. Se você pegar consequências eternamente ruins, ele não vai poder fazer nada, né? Então é preciso que a gente descubra, né, o que é que a gente quer, para depois colher o que a gente planta, tá bom? O que a gente planta na vida da gente. Muito bem, vamos aqui para nosso momento de oração. Momento de oração, a gente vai orar agradecendo a Deus, né? A gente vai orar agradecendo a Deus pelas pessoas que suportam as nossas limitações. Tá bom? A gente vai orar por isso. Pessoas que suportam nossas limitações. E pedir que Ele nos ajude a suportar as limitações dos outros. Já que tem muita gente suportando a nossa, então o mínimo que a gente pode fazer é suportar dos outros também. Tá? Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado por esta oportunidade de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar no Teu amor. Podemos descansar, Senhor, na certeza de que Tu sabes cuidar de nós. Muito obrigado pelo Teu amor para com todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que temos de Te adorar, sendo bênção para a vida dessas pessoas que Tu amas. Continua fazendo com que, Senhor, sejamos cada vez mais bênção na vida deles, possamos suportar cada vez mais as limitações deles, em nome de Jesus, e eles possam entender que estamos fazendo isso para a glória do Teu nome. Pedimos isto e agradecemos no nome do Senhor. Amém. Muito bem, essa é a nossa oração. Tem aqui alguns lembretes, né? O lembrete, no link 10, 11 e 12, nós temos informações sobre a casa de apoio. Amanhã nós vamos no nosso culto matutino, a gente vai estar conversando sobre o que deveria nos incomodar na nossa redondeza, né? Perto da casa da gente, perto no nosso cotidiano mais próximo.
tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Aqui está o projeto, lembrando mais uma vez, não é, que é um projeto que está com vagas abertas, pessoas que realmente são carentes, tá? Devem fazer, você ou alguém deve fazer o contato para que a gente possa incluir essas pessoas dentro do projeto. Vai acontecer, são sessões online, presencial, né? São online, presencial, quer dizer, no momento que a pessoa, né, vai ser ao vivo, digamos assim. Que mais? Pessoas que são de famílias, né, carentes de famílias abaixo do salário mínimo, tá? São realmente carentes. E a inscrição está aí no número do telefone que está aí, tá? Pelo WhatsApp. E hoje é sexta-feira, um ótimo dia para você repensar sua vida com seu futuro, tá? Com seu futuro. E na sua rede social, divulgue que o cristianismo é amor ao próximo. Amor incondicional. Amor incondicional ao próximo. Do jeito que Jesus nos ama, o cristianismo é amor ao próximo. Coloque isso na sua rede social, para que tanto você se lembre e a gente se lembre, né? E outras pessoas possam estar lembradas disso e possam ser usadas por Deus nisto, tá? A gente vai se despedindo, deixa eu colocar aqui uma música final e a gente vai torcendo e orando para que hoje seja um dia especial na sua relação com Deus, tá bom? Até mais.